Papai, ela está sozinha e chorando. Essas foram as palavras que mudaram para sempre a vida de um bilionário frio e sua filha de 7 anos na noite mais especial do ano. Uma frase simples de uma criança que tinha o coração maior que todas as riquezas do mundo. O que aconteceu naquela véspera de Natal vai te emocionar de uma forma que você nunca imaginou. Antes de continuar, se nossas histórias tocam seu coração, cliquem no curtir e se inscrevam, não custa nada e ajuda demais o nosso canal. Arthur Wellington tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Aos 42 anos, esse empresário tinha construído um império financeiro que fazia dele um dos homens mais ricos do país. Mas naquela véspera de Natal, sentado no restaurante mais exclusivo da cidade, ele se sentia completamente vazio. Do outro lado da mesa, sua filha Clara brincava com o guardanapo de linho bordado. A menina de 7 anos tinha os olhos da mãe. Aqueles mesmos olhos verdes que Arthur evitava olhar diretamente porque doíam demais. Fazia 3 anos que perdeu a esposa. E desde então o Natal tinha se tornado apenas mais um dia do calendário. Papai, você nem tocou na comida, disse Clara preocupada. Arthur fingiu um sorriso. Estou bem, princesa. Come aí o seu prato. O restaurante estava decorado com luzes douradas e árvores de Natal, que custavam mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Outros empresários e suas famílias ocupavam as mesas ao redor, todos vestidos com roupas caras e conversando sobre negócios mesmo na véspera de Natal. Foi então que Clara parou de comer e fixou o olhar na janela. Do lado de fora, a neve começava a cair sobre as ruas movimentadas. Pessoas passavam apressadas com sacolas de presente, casais caminhavam de mãos dadas. Famílias inteiras se dirigiam para suas casas aquecidas. Papai, Clara chamou com aquela voz suave que sempre derretia o coração dele. Fala, amor. Tem uma moça ali fora. Ela está sozinha. Arthur olhou pela janela, mas não viu nada demais. Apenas mais uma pessoa na multidão da véspera de Natal. Ela está chorando, papai, insistiu Clara. Olha ela ali, sentada naquele banco. Agora Arthur prestou atenção. Do outro lado da rua, em um pequeno banco de praça, uma jovem estava sentada sozinha. Mesmo à distância, era possível ver que ela enxugava o rosto com as mãos. Estava vestida com uma jaqueta simples e uma mala pequena ao lado. Deve estar esperando alguém, disse Arthur, tentando voltar a atenção para o jantar. Mas Clara não conseguia parar de olhar. Papai, ela está sozinha e chorando, na véspera de Natal. Isso é muito triste. Arthur suspirou. Conhecia aquele tom da filha. Quando Clara botava uma coisa na cabeça, não parava até conseguir. Clara, a gente não pode ajudar todo mundo que... Por que não? Ela interrompeu. A mamãe sempre dizia que a gente tinha que ajudar quem precisava. A menção da esposa fez o peito de Arthur apertar. Isabela sempre tinha um coração enorme, sempre querendo ajudar os outros, sempre vendo o lado bom das pessoas. Era exatamente por isso que ele tentava evitar essas situações. Doía demais lembrar. Ela está chorando mais ainda, papai. Clara insistiu. A gente podia chamar ela para jantar com a gente. Clara, a gente não conhece essa pessoa. Pode ser perigoso. Mas quando olhou para o rosto da filha, Arthur viu algo que o deixou sem palavras. Clara tinha lágrimas nos olhos. Não lágrimas de pirraça ou manipulação. Eram lágrimas genuínas de compaixão. Papai, imagina se fosse a gente ali. Se a gente estivesse sozinho e triste na véspera de Natal, e alguém pudesse ajudar, mas não ajudasse? Arthur ficou em silêncio. Como uma criança de 7 anos podia ter tanta sabedoria? Olhou novamente para a jovem do outro lado da rua. Ela devia ter uns 20 e poucos anos, cabelos castanhos e uma tristeza que até de longe dava para sentir. Realmente estava sozinha em uma das noites mais importantes do ano. E foi nesse momento que Arthur soube que não tinha escolha. Não porque Clara estava insistindo, mas porque no fundo do coração, ele sabia que a filha estava certa. Chamou o garçom e pediu para ele ir até a jovem do outro lado da rua. Diga que uma família gostaria de convidá-la para jantar conosco. Se ela quiser, é claro. Clara sorriu pela primeira vez naquela noite. E naquele sorriso, Arthur viu Isabela mais uma vez. O garçom voltou 5 minutos depois, acompanhado de uma jovem hesitante que olhava ao redor como se quisesse desaparecer. De perto, Arthur pôde ver que ela era ainda mais jovem do que parecia, com olhos castanhos inchados de tanto chorar e uma expressão de quem não estava acostumada com lugares como aquele. Oi, ela disse baixinho, parada ao lado da mesa. Eu sou Ana.
O senhor tem certeza que... Tenho sim, Arthur se levantou e puxou uma cadeira. Por favor, sente. Eu sou Arthur. E essa é minha filha Clara. Clara acenou animada. Oi, Ana. Eu vi que você estava triste lá fora. Ninguém deve ficar triste na véspera de Natal. Ana sorriu pela primeira vez. E Arthur percebeu que ela tinha um sorriso bonito. Obrigada. Vocês são muito gentis, mas eu não quero incomodar. Não está incomodando nada, disse Clara. O papai estava meio chateado também. Agora vocês dois podem ficar menos tristes juntos. Arthur quase engasgou com a água. A sinceridade da filha às vezes era brutal. Ana se sentou devagar, claramente desconfortável. Estava vestida de forma simples, uma blusa branca, calça jeans e tênis gastos. Ao lado da mesa, cheia de taças de cristal e pratos de porcelana, ela parecia completamente fora de lugar. Você quer pedir alguma coisa? Arthur ofereceu o cardápio. Eu não sei se posso pagar. Por favor, ele interrompeu gentilmente. É por nossa conta. Faz parte do convite. Enquanto Ana olhava o cardápio com olhos arregalados, provavelmente pelos preços, Clara não parava de fazer perguntas. Você mora aqui na cidade? Tem família? Por que estava chorando? Clara, Arthur repreendeu. Deixa a Ana em paz. Não, tudo bem, Ana sorriu novamente. Eu moro aqui sim. E estava chorando porque... Bem, hoje eu perdi meu emprego. Na véspera de Natal. Que emprego você tinha? Clara perguntou. Eu dava aulas de música numa escola pequena. Mas a escola fechou. Não tinha mais alunos suficientes. Arthur prestou atenção. Você é professora de música? Sou. Quer dizer, era. Ana baixou os olhos. Eu toco violino desde pequena. Sempre sonhei em viver da música, sabe? Mas parece que o mundo não tem muito lugar para isso. Alguma coisa mexeu no peito de Arthur. Isabela também tocava violino. Tinha sido assim que se conheceram. Ela tocando em um pequeno café, ele passando por acaso e ficando hipnotizado pela música. O violino é lindo, disse Clara. A mamãe tocava violino também. Ana olhou curiosa. Tocava. Ela morreu, Clara falou com a naturalidade que só as crianças têm. Faz 3 anos. Mas ela tocava muito bonito. O papai tem os CDs dela guardados, mas ele nunca escuta mais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Arthur sentiu o rosto esquentar. Sinto muito, Ana disse baixinho. Deve ser muito difícil. Arthur apenas assentiu. Não confiava na própria voz naquele momento. A mamãe sempre falava que a música era a linguagem do coração. Continuou Clara. Ela dizia que quando as pessoas não conseguiam falar o que sentiam, a música falava por elas. Ana sorriu desta vez com lágrimas nos olhos. Sua mãe era muito sábia. Eu sempre pensei a mesma coisa. Foi então que a comida chegou. E a conversa ficou mais leve. Ana contou sobre sua infância, sobre como ganhou o primeiro violino aos 8 anos, sobre os pequenos shows que fazia em cafés e restaurantes para conseguir pagar as contas. Arthur a ouvia em silêncio, mas por dentro estava sendo destruído por memórias. A paixão com que Ana falava da música era idêntica à paixão que Isabela tinha. A forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre música, como gesticulava tentando explicar sentimentos que só podiam ser expressos através de notas musicais. Você já pensou em tentar uma carreira mais estável? Arthur perguntou tentando soar casual. Ana riu, mas sem alegria. Todo mundo fala isso. Meus pais, meus amigos. Ana, música não dá dinheiro. Ana, arruma um emprego sério. Ana, para de sonhar e volta para a realidade. Mas eu não consigo, sabe? É como se sem música eu não fosse... eu. Arthur engoliu em seco. Eram as mesmas palavras que Isabela usava. E ele na época também não entendia. Também achava que ela devia focar em algo mais prático, mais seguro. E agora? Perguntou Clara. Você vai fazer o quê? Ana suspirou fundo. Não sei. Talvez tenha chegado a hora de aceitar que todo mundo estava certo. Talvez eu precise mesmo arranjar um emprego normal e deixar a música só como hobby. Não. Clara exclamou, fazendo algumas pessoas das outras mesas olharem. Você não pode desistir. A mamãe sempre dizia que quando a gente tem um dom, a gente não pode desperdiçar. É nossa obrigação compartilhar com o mundo. Ana olhou para a menina com carinho. Você é muito especial, Clara. Sua mãe te ensinou coisas muito importantes. O papai também ensina coisas importantes, Clara disse olhando para Arthur. Ele ensina sobre negócios e trabalho, mas acho que ele esqueceu algumas coisas que a mamãe ensinava. Arthur sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como uma criança podia ver as coisas com tanta clareza? O jantar continuou.
e Arthur percebeu que pela primeira vez em 3 anos, não estava pensando em trabalho, em dinheiro ou em problemas. Estava ali presente no momento, vendo sua filha sorrir de verdade e conversando com uma jovem que havia aparecido do nada em suas vidas. Mas quando Ana mencionou que não tinha onde passar a noite e havia saído de casa de manhã para trabalhar e não conseguiu mais voltar porque morava longe, Arthur sentiu que precisava fazer alguma coisa. E foi aí que cometeu o primeiro erro da noite. "Você não pode ficar na rua", Arthur disse, chamando o garçom para pedir a conta. "Vou reservar um quarto para você no hotel aqui do lado." Ana ficou vermelha. "Não precisa, eu consigo me virar." "Não é questão de conseguir ou não." Arthur interrompeu, já pegando a carteira. "É véspera de Natal, você está sem lugar para ficar. É o mínimo que posso fazer." Mas enquanto falava, Arthur já estava entrando no piloto automático. Era assim que resolvia todos os problemas, com dinheiro. Funcionário com dificuldade financeira, adiantamento no salário. Fornecedor com problemas, pagamento à vista com desconto. Todo problema tinha um preço. Toda situação podia ser resolvida com a quantia certa. Após pagar a conta, que custava mais do que Ana ganhava em um mês, Arthur acompanhou ela e Clara até o hotel 5 estrelas na esquina. O porteiro os cumprimentou com reverência exagerada, claramente reconhecendo Arthur. "Boa noite, Sr. Wellington. Em que posso ajudá-lo?" "Preciso de um quarto para a senhorita", Arthur disse, indicando Ana. "A suíte mais confortável que tiverem disponível." Ana tentou protestar. "Arthur, isso é demais." "Um quarto simples já seria." "Não se preocupe com isso." Ele cortou, entregando o cartão de crédito para o recepcionista. Enquanto o funcionário preparava a chave do quarto, Arthur puxou Ana para o lado. "Olha, eu sei que você está passando por dificuldades. Não precisa fingir que não precisa de ajuda." Ele tirou a carteira e contou algumas notas. Muito mais dinheiro do que Ana havia visto junto na vida toda. "Tome", ele estendeu o dinheiro. "Isso deve dar para você se sustentar por alguns meses enquanto procura outro emprego." Ana olhou para o dinheiro como se fosse uma cobra venenosa. Eu não posso aceitar isso." "Claro que pode. É Natal. É para ajudar quem precisa. Mas eu não preciso de caridade." Ana disse, e pela primeira vez na noite sua voz saiu dura. Arthur franziu a testa. "Não é caridade. É ajuda." "É a mesma coisa." Ana cruzou os braços. "Você me conhece há 2 horas e quer me dar dinheiro suficiente para viver por meses." "Por quê?" Porque você precisa." A pergunta pegou Arthur desprevenido. "Por que mesmo?" "E eu posso ajudar." "Você pode", Ana concordou. "Mas não me conhece. Não sabe se eu mereço. Não sabe se vou usar bem esse dinheiro. Não sabe nada sobre mim além do que eu contei durante o jantar." Clara, que assistia à conversa em silêncio, puxou a camisa do pai. "Papai, por que vocês estão brigando?" Arthur suspirou. "A gente não está brigando, princesa. Só está conversando." Mas Ana se abaixou até ficar na altura de Clara. "Sabe, Clara, seu pai é muito generoso. Mas às vezes quando alguém nos dá alguma coisa muito fácil, parece que essa pessoa não acredita que a gente consegue conquistar por conta própria." Clara pensou por um momento. "Como quando o papai me dá dinheiro em vez de me ensinar a guardar?" Ana sorriu. "Exatamente." Arthur se sentiu acuado. "Olha, eu só estou tentando ajudar. Se não quero o dinheiro, tudo bem. Não é que eu não quero." Ana explicou, ficando de pé novamente. "É que quando alguém resolve nossos problemas com dinheiro, a gente não aprende a resolver sozinha. E aí vai precisar de ajuda para sempre." "Mas você precisa de um lugar para ficar hoje", Arthur insistiu. "Preciso", ela concordou. "E agradeço muito pelo quarto do hotel. Isso é gentileza e gentileza eu aceito." "Mas esse dinheiro todo", ela balançou a cabeça. "Isso não é gentileza. Isso é você tentando se livrar de mim com dinheiro." As palavras de Ana atingiram Arthur como uma bofetada. Era exatamente isso que ele estava fazendo. Estava tentando resolver a situação rapidamente para não precisar se envolver mais. "Não é isso", ele mentiu. "É sim", Ana disse com tristeza. "E eu entendo. Você tem sua vida, seus problemas, sua filha. Não precisa se complicar com os problemas de uma estranha." O recepcionista se aproximou com a chave. "O quarto está pronto, senhorita." Ana pegou a chave e se virou para Clara. "Obrigada pelo jantar mais gostoso que já tive na vida, Clara. E obrigada por me ensinar que ainda existem pessoas com coração bom neste mundo." Ela beijou a testa da menina e se virou para Arthur. "E obrigada pela gentileza, Arthur. Mesmo que tenha terminado meio estranho."
Ela entrou no elevador e Arthur ficou ali parado, se sentindo como o maior idiota do mundo. Papai, Clara puxou sua mão. Por que a Ana ficou triste de novo? Arthur não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 7 anos que ele tinha transformado um momento bonito em uma transação comercial fria? Vamos para casa, princesa. Foi tudo o que conseguiu dizer. No caminho de volta, Clara ficou quieta por um tempo. Quando chegaram em casa, uma mansão enorme que sempre parecia vazia demais, ela finalmente falou. Papai, você acha que a Ana vai ficar bem? Faz sim. Arthur respondeu, mas não tinha certeza de nada. Ela parecia triste quando a gente se despediu. Não triste como quando estava chorando na rua. Triste de um jeito diferente. Arthur sabia exatamente que tipo de tristeza Clara estava falando. Era a tristeza de quem se sente diminuída, de quem é tratada como um problema a ser resolvido em vez de uma pessoa a ser conhecida. Era a mesma tristeza que ele tinha visto nos olhos de Isabela, tantas vezes quando tratava os sonhos dela como caprichos caros. Arthur acordou no dia de Natal, se sentindo pior do que quando foi dormir. Havia passado a madrugada toda revirando na cama, pensando na conversa com Ana, na expressão de tristeza no rosto dela quando ofereceu o dinheiro. Desceu para a sala de estar onde Clara já estava acordada, sentada em frente à árvore de Natal. Uma árvore gigante, coberta de enfeites caros e rodeada por pilhas de presentes embrulhados em papéis dourados e prateados. Feliz Natal, papai, Clara disse sem muito entusiasmo. Feliz Natal, princesa. Por que não abriu os presentes ainda? Clara deu de ombros. Estava esperando você. Arthur se sentou no chão ao lado da filha e começaram a abrir os presentes. Brinquedos caros, roupas de grife, jogos eletrônicos de última geração. Cada presente custava mais do que muitas famílias gastavam no Natal inteiro. Mas conforme iam abrindo, Arthur percebeu que Clara não estava animada. Ela agradecia educadamente. Sorria quando achava que ele estava olhando, mas não tinha aquele brilho no olhar que as crianças deveriam ter no Natal. Gostou dos presentes? Arthur perguntou quando terminaram. Gostei, papai, obrigada. Mas havia alguma coisa no tom dela que não soava certo. Tem certeza? Se não gostou de alguma coisa, a gente pode trocar. Não é isso, Clara interrompeu. Os presentes estão lindos. É que... Posso perguntar uma coisa? Claro. Cadê a Ana? A pergunta pegou Arthur desprevenido. Como assim, cadê a Ana? Ela não vai passar o Natal com a gente? Arthur suspirou. Clara, a Ana tem a vida dela. A gente mal conhece ela. Mas ela estava sozinha ontem. Clara insistiu. E hoje é Natal. Ninguém deve ficar sozinho no Natal. Ela deve ter arranjado alguma coisa para fazer hoje. Ou ela ainda está sozinha no hotel. Clara disse e sua voz estava ficando triste. Papai, você acha que ela gostou dos presentes que você deu para ela? Arthur franziu a testa. Que presentes? O quarto bonito no hotel e o dinheiro. Clara, aquilo não eram presentes, era... ajuda. Mas se não eram presentes, por que você deu? A lógica simples da filha estava deixando Arthur desconfortável. Porque ela precisava. E por que ela ficou triste então? Quando alguém ganha uma coisa que precisa, não fica feliz? Arthur não sabia como responder. Clara continuou. Sabe o que eu acho, papai? Acho que a Ana não queria dinheiro. Acho que ela queria amizade. Como você sabe isso? Porque quando você ofereceu o dinheiro, ela ficou triste. Mas quando a gente convidou ela para jantar, ela ficou feliz. Dinheiro não deixa as pessoas felizes, papai. Pessoas deixam pessoas felizes. Arthur olhou para a filha com espanto. Como uma criança de 7 anos podia entender coisas que ele, com toda a sua experiência de vida, não conseguia ver? Papai, posso falar uma coisa que talvez você não vai gostar? Pode. Eu acho que você tem medo. O coração de Arthur disparou. Medo de quê? Medo de gostar das pessoas, Clara disse com a sinceridade brutal que só as crianças têm. Desde que a mamãe morreu, você só gosta de mim, mas eu acho que você tem medo de gostar de mais alguém porque pode perder de novo. Arthur sentiu os olhos arderem. Clara, é por isso que você deu dinheiro para Ana, ela continuou. Porque com dinheiro você não precisa ficar perto dela. Não precisa conhecer ela de verdade. Não precisa gostar dela. As palavras de Clara acertaram Arthur como um tiro no peito. Por que uma criança de 7 anos conseguia vê-lo com tanta clareza? Mas sabe de uma coisa, papai? Quando você tem medo de gostar das pessoas, você perde coisas muito legais. Como amizade, como carinho.
como pessoas novas que podem fazer a gente feliz. Arthur se levantou abruptamente. Vou fazer um café. Mas na cozinha, em vez de fazer café, Arthur se apoiou no balcão e deixou as lágrimas caírem. Clara estava certa. Desde que perdeu Isabela, ele havia construído muros em volta do coração. Muros feitos de trabalho, de dinheiro, de ocupação constante para não ter que sentir. Ontem, quando Ana apareceu em suas vidas, pela primeira vez em 3 anos, Arthur havia sentido uma conexão real com alguém. Havia visto paixão, sonhos, sensibilidade. Havia visto qualidades que ele admirava e sentia falta. E a primeira coisa que fez foi tentar se livrar dela com dinheiro. Não porque ela não merecia ajuda, mas porque ela merecia muito mais do que ajuda. Ela merecia atenção, interesse, tempo. Ela merecia que alguém acreditasse nos sonhos dela. Que alguém visse valor na música que ela criava, exatamente como Isabela merecia. E ele nunca soube dar. Arthur voltou para a sala, onde Clara estava reorganizando os brinquedos novos sem muito interesse. Clara, ele se sentou ao lado dela. Você tem razão. Sobre tudo. Clara olhou para ele com esperança. Tem? Tenho sim. Eu tenho medo. Medo de me aproximar das pessoas e perder elas depois, como perdi sua mãe. Mas papai, se você não se aproxima das pessoas, você já perdeu elas antes mesmo de conhecer direito. Mais uma vez, a sabedoria da filha o impressionou. É verdade. E sabe de uma coisa? Eu acho que a mamãe ficaria triste se soubesse que você tem medo de fazer novos amigos. Arthur engoliu em seco. Por quê? Porque a mamãe gostava quando você era feliz. E você não está sendo feliz, papai. Você está sendo só ocupado. Era isso. Arthur não estava sendo feliz. Estava apenas preenchendo o tempo para não ter que enfrentar a solidão, a saudade, o medo de amar e perder novamente. Antes de te contar como Arthur decidiu consertar o estrago que fez, se você chegou até aqui é porque está amando nossas histórias. Então não deixe de curtir e se inscrever, não custa nada, e ajuda muito mesmo o nosso canal. Arthur se levantou com determinação. Clara, pega seu casaco. A gente vai atrás da Ana. Sério? Os olhos da menina brilharam pela primeira vez no dia. Sério, vamos pedir desculpas e convidar ela para passar o Natal com a gente. De verdade desta vez. E o dinheiro? Arthur sorriu. O dinheiro não vem junto. Desta vez vamos oferecer algo muito mais valioso. O quê? Amizade. Clara pulou e abraçou o pai com força. Eu te amo, papai. Eu também te amo, princesa. E sua mãe ficaria orgulhosa de você hoje. Enquanto se dirigiam para o hotel, Arthur sentia uma mistura de nervosismo e esperança que não sentia há muito tempo. Não sabia se Ana aceitaria suas desculpas. Não sabia se conseguiria consertar o erro da noite anterior. Mas pela primeira vez em 3 anos, estava disposto a tentar se conectar de verdade com alguém. Estava disposto a correr o risco de gostar e ser gostado. Estava disposto a viver de novo. Quando Arthur e Clara chegaram ao hotel, descobriram que Ana havia saído cedo pela manhã. O recepcionista disse que ela parecia apressada e carregava uma mala pequena e um estojo que parecia conter um instrumento musical. Ela disse alguma coisa sobre onde ia? Arthur perguntou. Não, senhor. Apenas agradeceu e disse que precisava resolver algumas coisas. Arthur sentiu o coração apertar. E se não conseguisse encontrá-la? E se ela tivesse ido embora da cidade? Papai, onde será que ela foi? Clara perguntou preocupada. Arthur pensou por um momento. Se Ana estava com problemas de dinheiro e carregava o violino? Acho que sei. Eles percorreram as ruas do centro da cidade, passando por lojas de penhores e casas de empréstimo. Na terceira loja que visitaram, Arthur viu através da vitrine uma figura conhecida. Ana estava parada em frente ao balcão, segurando um violino nas mãos. Mesmo de longe dava para ver que ela estava chorando. É ela! Clara gritou. E antes que Arthur pudesse impedir, a menina correu para dentro da loja. Ana! Ana! A jovem se virou surpresa. Clara, o que vocês estão fazendo aqui? Arthur entrou na loja devagar, sentindo-se envergonhado. Nós viemos, eu vim pedir desculpas. Ana olhou para ele com desconfiança. Desculpas por quê? Por ontem à noite. Por ter tratado você como um problema a ser resolvido com dinheiro. Por ter te oferecido caridade quando você merecia respeito. O dono da loja, um homem idoso, observava a cena em silêncio. Ana baixou os olhos. Você não precisa pedir desculpas. Eu que fui orgulhosa demais. Não. Arthur balançou a cabeça. Você foi digna. E eu fui insensível.
Clara puxou a mão de Ana. Ana, você ia vender seu violino? Preciso, Ana disse baixinho. É o único jeito de conseguir dinheiro para voltar para casa dos meus pais. Eles tinham razão. Música não paga as contas. Quanto ele está oferecendo pelo violino? Arthur perguntou. R$ 200, Ana respondeu. E Arthur viu que o instrumento valia pelo menos 10 vezes mais que isso. Arthur se virou para o dono da loja. O senhor me dá licença? Preciso conversar com a moça em particular. Eles saíram da loja e Arthur se ajoelhou na frente de Ana, ficando na altura de Clara. Ana, eu tenho uma proposta para você, mas desta vez é diferente. Como assim? Clara precisa de uma professora de música, e eu preciso de alguém que toque em alguns eventos da empresa. É um trabalho de verdade, com salário fixo, carteira assinada, tudo certinho. Ana ficou em silêncio. Não é caridade, Arthur continuou. É uma oportunidade de trabalho. Você vai ganhar porque vai trabalhar, vai ensinar, vai tocar, vai usar seu talento. Mas você mal me conhece, Ana disse. Como sabe que eu sou boa professora? Porque ontem à noite você ensinou mais coisas para Clara em 2 horas do que eu consegui ensinar em 3 anos. Arthur respondeu com sinceridade. Você ensinou ela sobre compaixão, sobre bondade, sobre não desistir dos sonhos. Ana olhou para Clara, que estava sorrindo de orelha a orelha. E além do trabalho, Arthur continuou. Eu gostaria muito que você passasse o Natal com a gente. Como amiga. Não como alguém que precisa de ajuda, mas como alguém que a gente gostaria de ter por perto. Ana olhou nos olhos de Arthur e viu algo diferente do que havia visto na noite anterior. Não via pena ou condescendência. Via sinceridade. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Porque minha filha de 7 anos me ensinou hoje de manhã que dinheiro não compra as coisas mais importantes da vida? Arthur sorriu. E por que você me lembrou de uma pessoa muito especial que eu perdi? Não fisicamente, ele se apressou em explicar. Mas você me lembrou dos sonhos dela, da paixão dela, e me fez perceber que talvez eu possa honrar a memória dela, apoiando os sonhos de outras pessoas. Clara puxou a mão de Ana. Ana, aceita por favor? Eu quero muito aprender a tocar violino. E o papai precisa de uma amiga também. Ana riu, enxugando as lágrimas. Clara, você é impossível de recusar, sabia? Então você aceita? Arthur perguntou. Ana olhou para o violino em suas mãos, depois para Arthur e Clara. Pela primeira vez em muito tempo viu esperança onde antes só via desesperança. Aceito, ela disse. Mas com uma condição. Qual? Eu quero tocar uma música para vocês. Agora, para selar nosso acordo. Ali mesmo, na calçada em frente à loja de penhores, Ana abriu o estojo do violino. Suas mãos tremiam um pouco, mas quando o arco tocou as cordas pela primeira vez, saiu uma melodia que fez Arthur parar de respirar. Era Ave Maria, a mesma música que Isabela tocava quando se conheceram. As pessoas na rua pararam para ouvir. Uma melodia doce e emocionante que falava de esperança, de recomeços, de amor que supera todas as dificuldades. Clara segurou a mão do pai, e Arthur segurou a mão dela. E os três ficaram ali, conectados pela música e por algo muito mais profundo. Quando Ana terminou de tocar, tinha uma pequena multidão em volta aplaudindo, mas Arthur só conseguia olhar para ela, com lágrimas nos olhos. Foi perfeita, ele disse. Aprendi com uma professora muito especial. Ana sorriu. Sua esposa deixou gravações dela tocando esta música. Escutei esta manhã no celular antes de sair do hotel. Arthur ficou confuso. Como você? Clara me mostrou ontem à noite, quando vocês foram ao banheiro. Ela pegou o celular dele e me mostrou os vídeos da mãe dela tocando. Disse que queria que eu soubesse como a música era importante para a família de vocês. Arthur olhou para Clara impressionado. Você fez isso? Clara ficou vermelha. Eu queria que a Ana soubesse que a gente entendia sobre música, que a gente respeitava o sonho dela. Naquele momento, Arthur percebeu que havia subestimado completamente sua filha. Clara não era apenas uma criança doce e inocente. Ela era sábia, intuitiva e tinha um coração maior que qualquer adulto que ele conhecia. Então Ana guardou o violino no estojo. O que fazemos agora? Agora, Arthur sorriu. Vamos para casa passar o Natal, de verdade desta vez, como uma família. E foi assim que começaram. Uma família improvável, formada pela bondade de uma criança, pela humildade de um homem que aprendeu que existem coisas mais importantes que dinheiro, e pela coragem de uma jovem que não desistiu dos seus sonhos. Ana se tornou mais que uma professora de música para Clara. Tornou-se uma irmã mais velha, uma amiga, uma parte essencial de suas vidas.
Ela trouxe música de volta para aquela casa, trouxe riso, trouxe vida. E Arthur descobriu que o coração tem uma capacidade infinita de amar, que não precisava ter medo de se aproximar das pessoas porque o amor não diminui quando é dividido, ele multiplica. 3 meses depois, Ana fez seu primeiro recital na empresa de Arthur. Tocou para uma plateia de executivos sérios, e quando terminou não havia um olho seco na sala. Seu talento era inegável, e logo ela estava tocando em eventos por toda a cidade. Clara aprendeu a tocar violino, e embora ainda fosse iniciante, já conseguia tocar pequenas melodias que enchiam a casa de alegria. E Arthur aprendeu algo muito mais importante que música. Aprendeu que o verdadeiro sucesso na vida não se mede pelo dinheiro que você acumula, mas pelas vidas que você toca. Naquela véspera de Natal, quando Clara viu uma jovem chorando sozinha na rua, ela não sabia que estava prestes a salvar 3 vidas. A vida de Ana, que encontrou uma nova família e a chance de viver seu sonho. A vida de Arthur, que aprendeu a amar novamente. E sua própria vida, que ganhou uma irmã do coração e viu o pai se tornar inteiro novamente. Às vezes, os maiores milagres começam com os gestos mais simples. Uma criança que vê alguém chorando e decide ajudar. Um homem que supera seu medo de amar para fazer sua filha feliz. Uma jovem que aceita uma segunda chance mesmo depois de ter sido magoada. E às vezes, o maior presente de Natal não vem em uma caixa dourada. Vem disfarçado de uma estranha chorando sozinha na rua, trazendo consigo a chance de lembrarmos que somos todos humanos, que todos precisamos de amor, e que a verdadeira riqueza está nas conexões que fazemos com as outras pessoas. Aquela família, formada por acaso numa noite fria de dezembro, provou que não precisamos dividir o mesmo sangue para sermos uma família. Precisamos apenas dividir o mesmo amor, a mesma bondade e a mesma vontade de cuidar uns dos outros. E foi assim que 3 corações solitários encontraram seu lar uns nos outros e descobriram que o Natal mais bonito de suas vidas não foi aquele cheio de presentes caros, mas aquele cheio de presença, de carinho e de uma segunda chance de serem felizes.